Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado para estar aqui nesta noite, falar um pouco, da família. Estamos encerrando o nosso mês da família. E Deus tem algo profundo para falar conosco nesta noite. Deus tem algo profundo para falar à família IBM e a todos que estão nos ouvindo nesta noite. Nós vamos estar trabalhando em cima do texto de Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, vocês abram as suas Bíblias aí. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33. E Efésios capítulo 6. E Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 4. É o texto que nós vamos estar hoje compartilhando nesta noite. A palavra de Deus nos diz o seguinte, em Efésios capítulo 5, versículo 22. Diz a palavra do Senhor: é o dever do lar. Nós, como estamos hoje, vamos trabalhar, encerrando o nosso trabalho nesta noite. Nós louvamos a Deus por tudo, em nome de Jesus. Diz o texto da palavra, o apóstolo Paulo, nos ensinando, diz o seguinte: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o Salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água e pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem rugas, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. No capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo também dá continuidade. Ele diz: filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo.
Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que vivas bem e tenhas vidas longas sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor, para um lar ser feliz. Pai Santo, neste momento nós rendemos graças, Senhor Deus. Nós nos colocamos diante de Ti, agradecido pela leitura da Tua palavra. Te agradeço, Senhor Deus, pelos louvores entoados, Senhor Deus, nesta noite. Louvores e adoração a Ti, ó Pai. Nós te agradecemos também, Senhor Deus, e apresentamos todos os lares, Senhor Deus, que estão nos assistindo neste momento. Que o Senhor esteja derramando, Senhor Deus, bênçãos sem limite sobre suas vidas, abençoando, Senhor Deus, todos esses lares, todas essas famílias que estão nesta noite, ó Pai, nos assistindo. Fica conosco neste momento, ó Pai. Nos orienta, Senhor Deus, para que nós possamos colocar aqui, Senhor Deus, uma explanação dos ensinamentos de Paulo para nossas vidas, para a nossa família. E como nós possamos ter uma família feliz. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, perdoa as minhas falhas por atos, pensamentos e palavras. E nos autoriza no poder do Espírito Santo falar esta noite, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço agradecido hoje e sempre. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Pois bem, gente, a palavra de Deus, interessante esse texto, né? Quando a gente lê, começa a ler, a gente começa a refletir, né? Refletindo aquilo que Deus tem para conosco, que Deus quer para com as nossas vidas, com as nossas famílias. E aqui a gente vê, nesses dois textos lidos, né? Eu pude tirar 4 pilastras, vamos colocar pilastra, para um lar ser feliz, algo que Deus tem para conosco, né? E o apóstolo Paulo, ele nos ensina aos cristãos de Éfeso, ali quando ele passou, né? Encontrando muitas pessoas desorganizadas, muitas famílias desestruturadas, né? E ele agora passa e ele traz naquela cidade de Éfeso, ele com aquela igreja, ele traz a base do lar feliz. E é isso que nós lemos aqui. Essas são as bases do lar, de um lar feliz. Certo? São 4 pilastras que se espera encontrar em cada lar cristão. E hoje nós vamos compartilhar um pouco dessas pilastras que tem a ver com as nossas vidas, com o dia a dia, para que nós possamos a cada dia estar colocando em prática, né? A primeira dela, você pode anotar, se você está com o seu caderninho aí, certo? A primeira dela é a submissão. Nós vimos aqui, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como o Senhor com a igreja. Então aqui a primeira é a submissão. A segunda dela é o amor. É o amor. A terceira é a obediência. E a quarta é a honra. Então é o que nós vamos estar trabalhando nesta noite, nesses 4 pontos, que são as pilastras para um lar ser feliz. E nós louvamos a Deus por tudo isso está expresso na Bíblia Sagrada. Nós louvamos a Deus por isso. Que maravilha, nós podemos estar usufruindo desse momento tão interessante, tão importante para nossas vidas.
Amém? Submissão, meus queridos, minhas queridas, é a disposição para se colocar-se sobre alguém. É você aceitar com docilidade, é estar na dependência de alguém. Para uma vida ser feliz, ela há de submeter-se à vontade de Deus, Pai, como fez seu Filho Jesus. É uma submissão genuína. A palavra aqui, quando diz submissão, não significa que a mulher vai ser escrava daquele homem. Não. É algo mais profundo. É você realmente se deixar, certo? Aceitar com docilidade a dependência daquele homem, daquela pessoa. E o Senhor Jesus, Ele nos deixa bem claro, quando nós abrimos as nossas Bíblias em João, abra a sua Bíblia em João, capítulo 6, versículo 33, João, capítulo 6, versículo 38. 6:38, diz a palavra do Senhor, pois, próprio Jesus falando, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Amém? Glória a Deus. Está aí o exemplo de Jesus. Há uma necessidade de compreender, para ser um lar feliz, há uma necessidade de os cônjuges estarem unidos, dedicados um ao outro. Eu tenho que fazer a minha esposa feliz, eu tenho que compreender a minha esposa, é a minha obrigação, é a obrigação a minha esposa me fazer feliz. É a obrigação dela cumprir com o papel de esposa. A palavra de Deus nos diz bem claro que o próprio Jesus, Ele diz bem claro, pois eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas sim daquele que me enviou, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a família? A vontade de Deus para famílias é que ambos estejam ali conectados, trilhando um só caminho, buscando a Deus constantemente. Há uma necessidade de ter uma harmonia no lar, há uma necessidade de ter uma transparência no lar, há uma necessidade de liberar o perdão no lar, há uma necessidade de confissão no lar, há essa necessidade de ambos estarem se realizando. É isso que Deus deseja. Aqueles que seguem a palavra de Deus. É outro ponto que o Senhor nos diz bem claro. Teu lar, queres que teu lar seja feliz? Siga a palavra de Deus. Mas simplesmente não é seguir colocando a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, para uma célula de seta e ficar por isso mesmo. Quando ele diz siga a palavra de Deus, é aquilo que está expresso lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 28. Lucas capítulo 11, versículo 28. Diz a palavra do Senhor. Abra suas Bíblias aí. Lucas capítulo 11, versículo 28. E anote aí, marque na sua Bíblia. Diz a palavra do Senhor, mas ele respondeu, antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Bem-aventurado é que os que ouvem e colocam em prática a palavra de Deus, anda retamente, anda de acordo com os princípios bíblicos, o que está expresso na palavra de Deus. Somos bem-aventurados, lá é abençoado, lá é feliz.
Então há necessidade de nós entendermos isso no lar, meus queridos. O homem, a mulher, os filhos, e nós vamos ver quem eles representam no reino espiritual. Por isso que há necessidade de colocar em prática a palavra de Deus. Por isso que há necessidade de examinar a Escritura, estudar as Escrituras e colocar em prática a palavra de Deus. Não adianta nós vivermos como nós queremos e achamos que deve ser. Mas é como diz o próprio Senhor: eu vim não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Deus. Então hoje nós poderemos dizer, usar dessas palavras: estamos aqui como os filhos de Deus, não para fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou, aquele que nos deu vida e vida em abundância, aquele que apresenta o único caminho, aquele que é a água viva. É esse Cristo Jesus que devemos referenciar para nossas vidas. Por este motivo, há a necessidade de ver, examinar as Escrituras, colocar em prática e obedecendo assim a decisão do Senhor, o desejo de Deus para nossas vidas. Para o lar ser feliz, há uma necessidade de compromisso, sem olhar para trás. Há uma necessidade de renunciar tudo aquilo que ainda está nos atrasando, nos prejudicando a um crescimento espiritual. Há uma necessidade de renúncia. Há uma necessidade de renunciar o egocêntrico, uma renúncia egocêntrica em nossas vidas, para que nós possamos mergulhar nesta piscina. Esta piscina que tem como água o sangue carmesim. É esta piscina, é o Senhor Jesus derramando o seu sangue ali na cruz, para se tornar uma grande piscina, para que todos aqueles que nele crê e o receber, mergulha nesta piscina, se torna filhos de Deus, filhas de Deus, famílias de Deus, família abençoada por Deus. É isso que Deus ele nos traz para nossas vidas. Para o lar ser feliz, há uma necessidade de se comprometer com a obra de Deus. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção agora. Nós vamos, no mundo espiritual, como realmente descreve essa situação no lar. O lar no mundo espiritual. Há uma necessidade de nós entender. Pode pegar o seu caderninho aí e anotar tudo direitinho, no pé da sua Bíblia. No lar, o homem, no reino espiritual, no lar, o homem representa Deus Pai. Preste atenção. No lar, o homem representa Deus Pai. A mulher representa Deus Espírito. E o filho representa Deus Filho, Jesus Cristo. Veja como é interessante. Em seu lar, você pode dizer agora, para você que está com seu esposo, com sua esposa, com sua família aí na sua casa, olha para eles e você pode dizer: que maravilha, como o lar é. E você pode olhar para ele e dizer assim: olha, que bom, no lar o homem representa Deus Pai, a mulher representa Deus Espírito, e o filho representa Deus Filho, Jesus Cristo. Que maravilha! Mas será que o seu lar está nesse contexto? Ou você está constantemente em discórdia, em brigas, à beira da separação, decepcionando sua esposa, decepcionando seu esposo, decepcionando seus filhos? Como é que está a criação dos teus filhos?
Você pode dizer realmente, você homem, você esposo, nesta noite, você que está nos assistindo, você pode dizer com convicção que você como homem representa Deus Pai? Fica a grande interrogação é com você. Você mulher, você esposa, você pode dizer com grande convicção que você no lar representa Deus Espírito? Fica a grande interrogação é com você. E você, filho? E você, aos filhos? Você que está nos assistindo, filho, você pode dizer com convicção que você, como filho, representa Deus, Filho, representa Jesus Cristo? Fica a grande interrogação. Há uma necessidade de entender o melhor de Deus. Há uma necessidade de nos colocar diante do Senhor. E é pela submissão. Pela submissão não há problema com a Trindade. Quando nós somos submissos, não temos problemas nenhum com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Assim, pela submissão, não haverá problema no lar. Ora, se eu estou conectado com Deus, se eu estou diante de Deus, com a vida de santificação, uma vida santa, diante do Senhor, eu não tenho nenhum problema na Trindade, com a Trindade. Então logo, o meu lar também não vai ter problema nenhum com a Trindade. Porque há submissão. E é isso que há uma necessidade dos lares conhecer e entender. Há uma necessidade de ser humilde, de ser simples, de se colocar-se diante do Senhor e deixar que a vontade de Deus prevaleça na sua vida, que a vontade de Deus prevaleça na sua família, que a vontade de Deus prevaleça na sua saúde, nas suas finanças, que a vontade de Deus prevaleça constantemente em você. A submissão ao nosso Deus. Por isso a palavra de Deus nos diz aqui, começando com a mulher: cada uma de vós sejais submissa ao marido, assim como o Senhor. Assim como o Senhor. Mulher submissa, as mulheres submissas aos maridos, como o Espírito Santo se submete à unidade do Pai. Essa é a realidade. É isso que diz aqui: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao seu marido. Entenda, mulher, que o seu esposo, ele é o sacerdote do lar. Ele tem uma grande responsabilidade por você. Nós vamos ver lá na frente sobre o homem. Ele tem uma grande responsabilidade e há uma necessidade de você colocar isso diante de Deus e reconhecer essa posição. A palavra de Deus nos diz: mulheres, cada uma de vós seja submissa. É a submissão, é demonstrar o amor, é a mulher fazer o seu papel, é a mulher estar sempre em harmonia com seu esposo, é a mulher estar sempre satisfazendo a vontade, o desejo, os carinhos do seu esposo. Essa é a necessidade. É a mulher conhecer na educação dos filhos, é orientar os seus filhos, é a mulher que chega ao seu próximo, seu vizinho, suas vizinhas, as mais novas, você sabe dar um conselho, porque você está debaixo da graça do Senhor, você tem sendo submissa a Deus e ao seu esposo, portanto é bem-aventurada, portanto você está feliz. Deus vai estar no contexto da sua vida constantemente. Mas a palavra de Deus também nos diz em Efésios 5:23: pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja,
Então, marido sendo a cabeça da casa, como Cristo é o cabeça da sua igreja. Há uma grande responsabilidade, marido, de cuidar da sua esposa. Há uma grande responsabilidade de expressar carinho para a sua esposa, de estar em harmonia e ter esse cuidado, certo, dócil para com sua esposa. Há essa necessidade, marido, de você ajudar nos afazeres do lar. Há uma necessidade, tua esposa está ali fazendo uma comida, uma refeição, tu estás ali, ó, lavando o banheiro, varrendo a casa, ajudando também na atividade, estendendo uma roupa e assim sucessivamente. Há uma necessidade de conhecer, certo? O cuidado que quais os cuidados que o esposo proporciona à sua esposa. Então é essas coisas que a gente observa. Então há uma necessidade de estarmos sempre voltado para os princípios, para aquilo que Deus nos ensina. Mas tem muitos homens que só porque trabalha fora, quando chega em casa não quer fazer nada. Quando chega em casa, encontra algumas falhas lá dentro de casa, uns pratos em cima do balcão, talvez porque a esposa dedicou-se mais ao filho. Muitos chegam e vai logo brigando, discutindo, mas não sabe que o filho passou mal, esteve doente, a mãe teve que cuidar, não sabe que tem uma casa toda para cuidar. Muitas vezes acontece isso, mas ele só pensa no eu, não pensa na esposa, no próximo, só quer a sua felicidade. Mas o Senhor Jesus diz: olha, eu vim, não foi para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai, a vontade de Deus. Marido, você casou, não foi para fazer a sua vontade. Você casou para dar continuidade a um pacto, uma aliança que Deus firmou, que foi o casamento. Você casou para ser abençoado com sua esposa. Você casou para fazer a sua esposa feliz. Você casou para construir uma família, construir uma história. Você casou não foi simplesmente para viver no bem bom, simplesmente fazer só as suas vontades. Você casou para dar cumprimento à lei de Deus. Esse é um dos pontos. E se você não for submisso, você realmente, a sua vida será como um saco de lixo furado. Qual o valor um saco de lixo tem? E furado. Aí aqui não tem mesmo. Então, marido, cai na real. Luta pela tua família. Seja submisso. Tenha essa submissão, primeiramente a Deus, e segundo a sua família, em nome de Jesus. Isso é uma das pilastras que há. A segunda pilastra é o amor. Amor. Amor é a mola da vida. Amor, mola da vida. Em tudo vemos o amor de Deus. Tudo nós vemos o amor de Deus. Olha para o teu lado. Está vendo aí? Quem você consegue enxergar é o amor de Deus. Porque Deus se revela através da natureza. Deus se revela através do ser humano. Deus se revela através do seu grande amor, mostrando que realmente Ele nos ama. E todos nós devemos estar com esta mola do amor em nossas vidas. Tudo que você vê o amor de Deus. Ele se revela através disso aí. E a palavra de Deus nos diz: mas por quê? Tudo é amor.
O ar que você respira é o amor de Deus. Você que é casado, quando você está na prática sexual, nas intimidades com sua esposa, com seu esposo, é o amor de Deus. Tudo é o amor de Deus. Abra a sua Bíblia em 1 de João. Lá em 1 de João, no capítulo 4, versículo 8. 1 de João, capítulo 4, versículo 8, nos diz o seguinte: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você pode dizer em casa aí? Você pode repetir comigo? Eu vou fazer a pergunta a você. Eu vou ler o texto e vou deixar a pergunta para vocês. Amém? Diz a palavra de Deus: aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê, igreja? Isso aí, porque Deus é amor. Amém? Glória a Deus. Deus é amor, né? Como o Pai e o Espírito se amam, assim deve amar-se marido e mulher, sendo os dois uma só. Um só. Assim como o Pai, o Filho, o Espírito se amam, conectados, assim também é o marido e a mulher. Deve estar se amando em um só, né? Kate e Maurício, os dois devem ser um só, né? Se amando ali, entendeu? Vencendo todos os obstáculos. Hugo e Roseli devem estarem assim, vencendo tudo e lutando para ensinar, orientar a sua filha, para que a sua história seja realizada e deixe um legado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então são essas coisas que Deus nos apresenta. A segunda pilastra é o amor, Haldane. É o amor de Deus sobre nossas vidas. Onde você vê, é o amor de Deus. Para onde você olhar, o que você respira, o que você vê, é o amor de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Maridos amando as suas esposas. Cristo ama a sua igreja. Não é o que diz a palavra de Deus? Lá no versículo 25, veja o que é que diz. Versículo 25: maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem rugas, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. É o papel do marido, é estar cuidando da sua esposa, trilhando para que ela possa realmente a cada dia estar crescendo no mundo espiritual. É você, marido, está fazendo, declarando este amor publicamente à sua esposa. É você estar realmente resgatando algo que a sociedade tenta destruir, tenta apagar. Marido, não apague o brilho do amor para com a sua esposa, aquele brilho que está no seu coração. Siga corretamente, busca o Senhor. Marido amando a esposa como ama a si mesmo. No versículo 28 diz assim: assim o marido deve amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, nós vimos aqui o marido amando as esposas como Cristo amou sua igreja. O marido amando as esposas com amor, como ama a si mesmo. E aí,
entra nesse contexto do amor. É o segundo pilar é o amor para um lar ser feliz, ser bem-sucedido. Essa é a realidade. E nós caminhando mais um pouco, meus queridos, nós vamos ver a terceira pilastra. Obediência. Obediência. No ministério da Santíssima Trindade, há uma grande obediência entre o Pai, o Espírito e o Filho. Lembre-se disso. No ministério da Santíssima Trindade, há uma grande obediência entre o Pai, o Espírito e o Filho. Por isso, há uma harmonia. Há uma harmonia na Trindade divina. Há essa harmonia. E é essa harmonia que Deus deseja que todos os lares tenham. Que todos os lares o tenham. Essa harmonia. O Pai ama. Veja como é a escalinha. O Pai ama Deus. O Pai ama. Dá amor. O Espírito recebe. O Espírito recebe o amor. E permuta o amor. O Filho se harmoniza no amor do Pai e do Espírito Santo, sendo um como o Pai. É interessante, é o Pai, o Espírito e o Filho. O Pai, ele agora tem o amor, ele dá o amor. O Espírito ali, ele permuta, passa para o Filho. O Filho se harmoniza no amor de Deus. E assim vive esta harmonia celestial, divina. E o apóstolo Paulo agora traz ensinamento para nossas vidas, para nossos lares, para que nós possamos estar a cada dia com este amor, com essa obediência ao nosso Deus. É isso que Paulo deseja. E quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, em João capítulo 10, abra a sua Bíblia, João capítulo 10, versículo 30. Veja, onde essa harmonia você encontra respaldo bíblico para essa harmonia. Pai, Espírito e Filho. A palavra de Deus em João capítulo 10, versículo 30, diz assim: e eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Você e seu esposo, você e sua esposa são um, porque deixa o homem, seu pai e sua mãe, e uniciar a sua mulher, e se torna uma só carne, um só corpo. Mulher, o teu corpo não pertence a você, mas sim ao teu marido. Marido, o teu corpo não pertence a você, mas sim à tua esposa. É isso que diz a palavra de Deus. E quando nós vemos em Efésios, no capítulo 6, versículo 1, já entrando aí com os filhos, e ele nos diz bem claro, Efésios, ele diz que os filhos obedientes aos pais, certo? Ao Senhor. Os filhos devem ser obedientes aos pais no Senhor, mas depende do seu lar, como você está educando, como o seu lar está, certo? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Um lar cristão, há uma necessidade de ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, certo? Para poder estar inserido em todos esses contextos. E os filhos, como é que estão? E a palavra de Deus nos diz bem claro: filhos, capítulo 6 de Efésios, versículo 1: filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Se eu tenho um lar com harmonia, no temor do Senhor, na obediência de Deus, consequentemente eu vou ter uma família estruturada, com filhos abençoados e obedientes, com os filhos trilhando os caminhos do Senhor, porque isso é a palavra de Deus, que nos ensina, que nos exorta,
É isso que ele nos fala. E nós louvamos a Deus por isso, meus queridos. Eu louvo a Deus quando eu vejo Deus sabe todas as coisas. E a gente, nesse período, nós estamos vendo tantos convites para os cultos. E eu fico olhando, interessante que as nossas crianças estão lá convidando as pessoas para o culto infantil, numa simplicidade, numa transparência. Um negócio lindo, as meninas, as criancinhas ali fazendo um anúncio ali, lançando um convite, né? Um áudio, um videozinho ali, convidando às 17 horas o nosso kid infantil. E tará, que maravilha! A gente vê um culto infantil como hoje, né? Criança aqui louvando. Veja que maravilha! Que maravilha! É isso que Deus deseja. Para que nós possamos estar ensinando os nossos filhos. E os filhos, há uma necessidade de estar inserido nisso. Filhos, sejam desobedientes. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais, no Senhor, pois isso é justo. Quando vem a desobediência, nós estamos vendo o exemplo aí fora. Quantas famílias estão aí destruídas porque perderam seus entes queridos, seus filhos, por falta de obediência. Os pais orientando os filhos, mas os filhos entrando no caminho errado. E nós observamos quantos filhos estão aí, partiram para a sepultura. Também nós observamos nesses presídios, quantos filhos tem aí detrás das grades, por falta de desobediência, por não obedecer os pais. Os pais orientaram, ensinaram, mas os filhos entram nesses caminhos. Meus queridos, para um lar ser feliz, há uma necessidade de estar sempre em obediência. Filhos, seja obediente aos seus pais. Seja obedientes. Pais, não provoque a ira aos seus filhos. Seja obediente também. Esse é o terceiro pilastro dos ensinos de Paulo em cima desse texto que nós lemos. Há uma necessidade de trazer para nossas vidas e reconhecer esse grande amor de Deus, o que as Escrituras Sagradas nos ensina, o que a Bíblia, o que é que tem aqui dentro. Será que aqui tem alguma coisa que pode ser útil para a minha vida, para o meu lar, para a minha família? Não é simplesmente você ter em casa e abrir nos Salmos e deixar ela aberta como um amuleto. Você está pecando, transgredindo. Deus não quer isso. Ele diz: bem-aventurados são aqueles que lê a minha palavra e coloca em prática, que estuda a minha palavra e coloca em prática. São bem-aventurados. Devemos ser obedientes. E a pergunta é lançada: filhos, você tem sido obediente aos seus pais? Fica a interrogação. Esposa, você tem sido obediente ao seu esposo? Fica a interrogação. Marido, você tem sido obediente à sua esposa? Fica uma interrogação. Família, você tem sido obediente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo? Fica outra interrogação. Queres que o seu lar seja feliz? Então coloca-se diante do Senhor. Isso é justo. Isso é justo. É obediência. Portanto, nós vimos aqui, né? A submissão, o amor, a obediência. E agora nós vamos ver a honra. O quarto pilastro é a honra. É respeito à dignidade de cada um. A honra é isto. Muitas infelicidades.
há no mundo e nos lares, com o fruto de não se respeitar, não se unirem, estarem sempre desrespeitando, andando com indignidade, certo? Sem caráter, sem valor. Quantos e quantos estão aí, maridos chegam em casa embriagados, cheio de manchas de batom, com perfumes diferentes, porque estava nos braços de outras. A infidelidade, ferindo o seu caráter, sendo desmoralizado pela sua família, porque homens que agem assim não têm moral para a sua família, não têm moral para educar, porque não tem caráter, não tem dignidade. Há uma necessidade de verificar isso em nossas vidas. Você nasceu para ser valorizado, homem. Você não nasceu para ser desmoralizado. Busca o Senhor. Veja o seu quadro de família, como você está agindo na sua família. Você está fazendo o seu papel de homem, de esposo, de pai. Você está fazendo o papel de um bom vizinho. Há uma necessidade de você ver. E eu estou falando isso para você também, que tem muitos que estão no evangelho, nas igrejas espalhadas por aí. Na igreja, as quatro paredes é uma coisa, é santo, o fogo desce mesmo. É um tetel, é um canela de aço, de fogo. Mas lá fora, está lá dando glória e fazendo a vontade do diabo. Bebendo, fumando, se prostituindo, mentindo, assaltando, roubando, olhando para as meninas dos outros, mulheres dos outros. Meus queridos, onde está o teu caráter? Há uma necessidade de você rever essa situação. Ame a sua esposa, ame a sua família. Mulheres, como você está com seu esposo? Quantas e quantas mulheres na igreja é uma coisa e lá fora é outra. Vamos testemunhar. Vamos tirar essa máscara. Não a máscara do Covid-19, mas sim a máscara do caráter, aquilo que está te prejudicando na tua vida espiritual. Você, mulher, veio a este mundo para ser mulher valiosa, para ser mulher respeitada, para ter uma família, para honrar os princípios do nosso Deus. Há uma necessidade de entender. A honra está aí. É filhos honrando os pais e mãe. Como diz lá em Efésios 6:2, veja o que é que ele diz, o texto que nós lemos: honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessas. É os filhos honrando seus pais. Agora, para seus filhos lhe honrar, pai, há uma necessidade de você ter dignidade. Há uma necessidade de você ter um caráter, certo? Voltado para os princípios da Bíblia Sagrada. Há uma necessidade de você honrar a sua esposa, a sua família. Dar testemunho, é isso que é uma necessidade. E não provocar, certo, a ira aos seus filhos. Qual é o filho que quer ver a mãe sofrendo, o pai chegando embriagado, todo troncho, trabalha o mês todo, no final quando recebe, gasta em jogo, de baralho, com mulheres, com bebidas, com farrinhas. E quando chega em casa, é explodindo, gritando com a esposa. Qual filho quer ver isso? Qual filho se alegra do negócio desse? De ver o seu pai brigando, discutindo com sua mãe? O filho, ele tem o pai como herói, a mãe como heroína. Isso significa que ele ama o pai e ama a mãe.
e não admite, certo? No seu subconsciente não admite os dois brigarem, porque está brigando algo que eu amo, está brigando com outra parte que eu amo também. E agora? O que faço eu? Lógico que os filhos geralmente defendem a mãe, porque é um vaso frágil. Lógico. Então, pai, não provoque ira aos seus filhos. Veja o que aqui diz a palavra de Deus. Quando a gente abre as nossas Bíblias, né? Ele diz bem claro lá no versículo 4: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Que maravilha, gente. Que maravilha esse ensinamento. É a honra que está aí prevalecendo. É a honra que está prevalecendo. Pais, conduzindo o lar no Senhor. É isso que está acontecendo. Então, se você conduz o seu pai, ele é bem claro quando ele não provoquei a ira, ele diz assim: vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Um lar criado na disciplina de Deus, na disciplina santa. É o que diz a palavra de Deus. E nesta noite eu lanço um desafio para você, pai, mãe e filhos. Faça uma revisão da sua vida. Verifique, faça um conserto na sua vida. Faça um conserto no seu lar. Porque aqui foi apresentado as cintas para um lar ser feliz. Foi apresentado algo, certo? Fundamental. Paulo nos ensinando para um lar ser feliz. Para que nós possamos estar andando de acordo à vontade de Deus. Então, se você que está nos ouvindo nesta noite, mas seu lar você ainda não tomou a decisão ao lado de Cristo, você ainda não é cristão, o conselho que eu te dou nesta noite: não deixe para amanhã. Entrega a tua vida ao Senhor. O Senhor Jesus, Ele quer te libertar. O Senhor Jesus quer te transformar. Ele disse que Ele é o único caminho. Ele já diz bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. O mundo está aí, cheio de malícias. O mundo está aí, nos destruindo. Várias redes de televisões estão aí, ensinando tudo que o mundo quer que ensine. Tudo contra as coisas de Deus. E a palavra de Deus diz bem claro: olha, não dá ouvido a isto. Não ames o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. O mundo passa com tudo isso, com todas as suas concupiscências, seus pecados. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém?